Boa noite, Shalom Adonai. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade, sobre o pensamento que eu vinha já dado início, no meu canal, Pensador Cristão. O tema lá é Pérolas do Reino. E nós vamos lendo o texto das Escrituras, e vamos assim trabalhando essa ideia, de reino. E hoje eu quero compartilhar, João capítulo 10. Depois de todo esse tempo que fiquei sem postar vídeo, agora eu acredito que vou voltar novamente. Então vamos ao texto, dessa meditação de hoje. João capítulo 10, eu vou estar lendo alguns versículos. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora, todas aquelas lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Cristo falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes haviam falado. Pois bem, eu estou usando aqui uma versão da Bíblia King James atualizada, e esse texto é muito interessante porque ele vai falar daquela situação, do ladrão que veio para matar, roubar, destruir. E as pessoas acham que esse ladrão aqui desse texto é Satanás, e não é. Se lermos o capítulo 9, vamos entender que Cristo, mais uma vez, está descendo a lenha, nos religiosos da sua época. Esse é o foco importante desse texto. A religiosidade aqui está em xeque-mate. E esse texto é tão interessante porque Cristo vai falar de um aprisco, ele vai falar da porta, ele vai falar de ovelhas, vai falar de assaltantes, enfim. E os seus discípulos, mais uma vez, eles não entenderam, qual era a mensagem que Cristo queria estar dando, qual era a mensagem do reino aqui. E no versículo 7, eu parei no versículo 6, vamos continuar lendo, Cristo então vai explicar, o que realmente ele quis dizer. Vamos lá? Ele vai dizer assim, sendo assim, Cristo lhes disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. E nesses versos de 7 a 10, então Cristo vai dizer que ele é essa porta, e todos quantos vieram antes dele é ladrão, é assaltante, e o que ele está dizendo desses ladrões, assaltantes, aqui, como disse, são os religiosos da sua época. E o que me chama a atenção, desse texto, que traz a lição para nossas vidas hoje, é
que Cristo está dizendo que ele, sendo a porta, que ninguém pode ter acesso a esse aprisco a não ser por ele. E o que seria o aprisco aí? Né? Seria a igreja? Com certeza eu acredito que sim. Mas não a igreja templo, né? Aquela casa, não. Igreja, nós. Nós somos a igreja. E Cristo está dizendo aqui que ele vai tirar a igreja dele dentro da igreja. Por quê? Porque ele, se vocês prestarem atenção, ele vai dizer que existem pessoas que entraram por outro caminho, que não foi pela porta, entenderam? Que não foi pela porta. E uma vez que não entraram pela essa porta, que ele fala que ele é essa porta, ele chama de ladrões e assaltantes. Então isso, para nossas vidas nos dias de hoje, lá foi os fariseus e saduceus de sua época, mas e para nós hoje? Quem são as pessoas que não entraram por essa porta? Aí eu vou dizer que seria o X da questão. Quem são as pessoas que não entraram pela porta que é Cristo? Pessoas que hoje estão em ministério de louvor, estão pregando as Escrituras, estão fazendo tudo que é religioso. Entraram por um outro lugar, menos pela porta que é Cristo. Por que eu faço essa afirmação? Porque é o que nós temos visto hoje das igrejas, que eu vou colocar aí entre aspas, né, que não vive o reino. Não vive o reino. Vive qualquer outra coisa, menos o reino. E é por isso que Cristo, quando ele voltar a este mundo pela segunda vez, ele vai tirar a igreja dentro da igreja. Ele vai tirar realmente as suas ovelhas, ovelhas essas que realmente entraram por essa porta, que é Cristo, que tiveram uma experiência verdadeira com Cristo. Não foram salvas por uma música, não sou contra, né? Mas não foram salvos por música, não foram salvos por uma boa oratória de púlpito, mas foram salvas pela ação do precioso Espírito Santo. A essas Cristo chama de suas ovelhas, e mais, as suas ovelhas ouvem a sua voz e lhe obedecem. Que possamos pensar mais, né, o que está dentro desses versos. Estou aqui só para aguçar você a pensar, a buscar mais conhecimento, para que nós, não sejamos enganados por doutrinas de homens, por facilidades. É um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, ele exige de cada um de nós renúncia. Precisamos mortificar a cada dia o nosso eu tem que morrer. No reino não existe o eu, só existe Cristo. É Cristo em nós. Lembra desse Evangelho de João? Ele vai dizer que ele, lá no início do capítulo, ele vai dizer que ele tabernaculou, ele mora, ele armou a sua tenda no meio de nós. E vai dizer mais, né? Aquele que ouve as minhas palavras, obedece, nós viremos e habitaremos nele, faremos nele morada. Por isso que Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E para que isso realmente seja real, seja verdadeiro, eu te convido a fazer um estudo mais aprofundado de João, analisar, fazer uma autoanálise da sua vida sobre se você realmente, se eu realmente passamos por essa porta que é Cristo. Que não entramos por nenhum outro caminho. E aí, por sermos batizados, ter tantos anos dentro do sistema religioso, achamos que somos salvos. E o João 10, ele é muito sério. Quando você faz uma interpretação, uma boa hermenêutica do texto, uma forma correta, você vai te levar a você refletir sobre a sua vida. E é isso que eu gostaria que você fizesse, tá ok? Boa noite, um abraço, Shalom Adonai, até a próxima.